Então, são distintas correntes. Predominava no movimento proletário e socialista francês, naquele período anterior à Comuna, e nessa época, principalmente as influências blanquistas, bobefistas, prudonistas, anarquistas e marxistas. Blanqui é um personagem singular, que ele vive praticamente quase 100 anos, é um revolucionário profissional. A vida dele é dedicada a tentativas de insurreição da Revolução. E vai dar origem a uma corrente que ainda existe hoje, chamada de blanquista. Inclusive, alguns acusam Che Guevara, ao escrever aquele livro Guerra de Guerrilha, de ter uma influência blanquista. Babeuf, né, que aquelas ideias que ele tinha colocado lá no início da Revolução, ele tem seguidores. Proudhon, que vocês sabem, anarquistas e marxistas. E a influência, o que era internacional? A internacional não era uma corrente unitária, era ela composta por elementos de todas essas correntes. Não era um partido, ela era uma tendência, era um grupo que reunia esses diversos elementos identificados com a construção de uma nova sociedade. Então, deve-se destacar que a identificação da Comuna como sendo a iniciativa da Primeira Internacional, dirigida por adeptos do marxismo, é um equívoco que pode ser atribuído muito mais aos temores que infundiu na burguesia e na aristocracia francesa e europeia, que utilizaram este acontecimento como uma arma no combate contra a ameaça vermelha, contra o socialismo e a Primeira Internacional. E justamente instrumentalizaram aí a presença, a intervenção, as análises de Marx e de pessoas ligadas à Internacional para caracterizar a Internacional como elementos destrutivos, antissociais, etc. É também um equívoco afirmar que a Comuna de Paris de 1871 se inspirou a priori no socialismo do final do século XIX, principalmente nos de Marx, em que pese o fato de que suas ações possuíam um forte conteúdo igualitário e cooperativo. Em relação às identidades ideológicas, não havia somente uma corrente ou tendência ideológica que contribuiu para a implantação da Comuna. Inclusive, a mais forte e majoritária nas eleições de março foram os blanquistas e o republicanismo de herança jacobina. Veja, o jacobinismo lá, que tem base em Jean-Jacques Rousseau na fase dos jacobinos, na segunda fase, né, da Revolução. Ainda que se tratasse de uma variante de esquerda, mais radical e populista, não pode ser identificada com a tendência explicitamente socialista, podendo se identificá-la mais com uma diversificação do jacobinismo de 1792-94. As concepções de conteúdo expressamente socialistas e revolucionários, que se articulam em tendências delineadas e que se manifestaram na Comuna, são basicamente Babeuf, que é considerado o primeiro grande pensador das ideias do comunismo, o blanquismo, o prudonismo, o anarquismo e o marxismo. Os seguidores de Blanqui exercem significativa influência na Comuna e defendem a implantação de uma ditadura revolucionária do proletariado, através de um golpe de Estado que permitiriam que um pequeno grupo de conspiradores revolucionários chegasse ao poder. Inclusive, num primeiro momento, Blanqui faz uma tentativa dessa. Antes do deflagrar da Comuna em Paris, ele estava preso, é solto, e realiza uma tentativa dessa e é preso novamente. Os blanquistas tinham uma concepção revolucionária de assalto ao poder. Acreditava-se que um grupo pequeno, extremamente organizado e incansável, poderia assumir o poder e conservá-lo. Esse é um dos elementos que caracteriza o blanquismo que persiste até hoje, né? Essa concepção, somada à não existência de partidos proletários de caráter nacional, privou o mundo do trabalho, no caso da sociedade francesa, de um trabalho político-cultural de elevado alcance e de uma unidade de ação. Inclusive, em 1871, Auguste Blanqui se encontrava na prisão. Aquela ideia de que o processo revolucionário ele é um processo que deve ser resultante de um trabalho de massas, de um trabalho de grande alcance popular, nos diversos níveis, econômico, social, político e ideológico, neste momento histórico não é possível e as ideias de Blanqui, inclusive, são contrárias a isso. E aí depois Engels vai fazer uma observação sobre os blanquistas que basicamente repete o que eu estou dizendo aqui. Outra tendência denominada por Marx de comunista era formada por parcelas partidárias da Primeira Internacional identificadas com as ideias de Marx e Engels. Essa corrente ela era minoritária e a participação na Comuna ficou muito mais conhecida pela atuação destacada de seus membros e pelos ataques que passam a sofrer posteriormente à Internacional. Então, essa participação de pessoas que estavam ligadas às concepções de Marx e Engels, através da Primeira Internacional, ganha esse grande destaque, esse volume, principalmente através dos ataques que sofrem da reação.
Outra influência importante também foi o anarquismo, que baseava nas ideias do Proudhon e do Bakunin. Bakunin, inclusive, em Lyon, né, é uma grande cidade francesa, ele tenta provocar uma insurreição, estabelecer a comuna, é derrotado e é preso em Lyon. E Bakunin, na Internacional, a disputa maior se dava de ideias, né? Era entre Marx e Bakunin, que é um dos elementos que vai levar a desfazer a Primeira Internacional. Os chamados comunardes, para o levante geral das classes, nesse momento, houve uma tentativa de tentar sublevar outras cidades, tá, no interior, que teria a tentativa de um levante geral das classes populares na França, contra o governo conservador de Thiers, em socorro a Paris, e contra a ocupação dos prussianos, tendo em vista aqui já uma construção de uma ordem baseada nas comunas. Mesmo essas tentativas, que foram poucas, porque Paris estava cercado, elas não são atendidas, com exceção de algumas poucas cidades, que não obtêm sucesso. É demonstrado aquilo que vinha construído e que até hoje se mantém com muita força, a ideia de nação. Aqui demonstra que o internacionalismo burguês, aristocrático burguês, o internacionalismo real, ele é entre as classes dominantes, porque é um exemplo também, pela primeira vez, dois exércitos inimigos, os prussianos e o francês, um vencedor e outro derrotado, se aliam contra a população de Paris. Essa ideia do nacionalismo internacional burguês é justamente para atender às suas necessidades de manter e perpetuar o poder de classe. E manifesta-se na comuna com muita nitidez o internacionalismo proletário, porque Paris, por ser um centro de atração de população, de revolucionários, né, há vários revolucionários alemães, de outros países, que têm papel de destaque na comuna. Daí, reforçando a ideia que já estava lá no Manifesto Comunista, de 1848, proletários do mundo univos, ou seja, o internacionalismo ele se dá no campo de classe burguês, aristocrático burguês, e deve-se construir também o internacionalismo proletário, objetivando a destruição definitiva da exploração e da dominação de classe aristocrático burguesa. E aqui eu queria chamar a atenção, já encerrando, que neste momento, do ponto de vista militar, ocorre uma série de inovações nos instrumentos de destruição. É o momento em que já tinha se inventado a metralhadora, tinha se ampliado o diâmetro dos canhões, justamente foram esses canhões da reação os responsáveis pela maior parte dos incêndios que ocorrem em Paris durante o período da Comuna, e ampliação dos efeitos destrutivos das granadas. E, por outro lado, a associação desse desenvolvimento da destruição, do conhecimento de destruição, Paris passa, durante o Império Napoleônico, por uma urbanização, onde são aquelas ruas estreitas, que tinham um centro de combate nas diversas fases da Revolução Francesa e da Contra-Revolução Francesa, até 1848, nessas ruas estreitas, são destruídas, porque é um governo autoritário, ele impõe isso, e constrói as amplas avenidas que nós vemos hoje, e quem vai lá ver, essas amplas avenidas são construídas nesse processo. Isso fazia com que, desde 1848, essas insurreições, como foi a Comuna de Paris, circunscritas a espaços urbanos isolados política e geograficamente, já estariam a priori destinadas ao fracasso, porque permitiu que o desenvolvimento do poderio de destruição, né, dos canhões, dos tanques, das metralhadoras, das tropas, e que fazer frente a isso em amplas avenidas é muito difícil. Então, as barricadas se concentraram principalmente em locais e regiões de ruas mais estreitas, que permitiam um maior poder de defesa contra as tropas reacionárias e destrutivas, né, contra os genocidas daquele período. As observações que são aí apontam os erros da Comuna, primeiro que se diz o seguinte, o democratismo, realização de eleições amplas, abertas à participação dos parisienses, em pleno progresso de guerra, inclusive elegendo e permitindo a participação de elementos contra-revolucionários e reacionários que vão promover atos de sabotagem contra os parisienses naquele momento. Outro que é muito debatido é o respeito à propriedade burguesa, que é a não invasão do Banco de França, que é a expressão da propriedade burguesa naquele momento. E do fato de não ter apropriado e divulgado a grande quantidade de documentos comprometedores daquela história da burguesia e da aristocracia existente armazenado
um volume imenso, imenso de documentos sobre as falcatruas praticadas pelas classes dominantes. E como não invadiram, não apropriaram-se da riqueza existente, que passam a financiar a contra-revolução e não revela aos parisienses e ao mundo as falcatruas das classes dominantes para conquistar e manter o poder. E aqui, inevitavelmente, naquele momento, não era possível isso, a organização de um poder político e militar centralizado, também apontado como uma característica que é uma debilidade. E, por outro lado, tem a Marx, inclusive, levanta isso, e Engels, foi o fato de permitir que o governo burguês reacionário fosse para Versalhes e não invadisse e tomasse Versalhes, que estava desguarnecida de defesa, né, naquele primeiro momento. Só posteriormente que ele consegue reorganizar o exército e atacar Paris. Então, também dizem que foi um equívoco. Quais foram os ensinamentos? Da concepção de Estado, aí ela mostra claramente a possibilidade de destruir o Estado burguês capitalista, destruir a exploração e a opressão e construir um novo tipo de organização estatal. Por outro lado, a necessidade, nesse processo da luta de classes, da existência de organizações centralizadas e disciplinadas. E, por outro lado, em função dessa certa desorganização, logo posterior, já no século XX, vai se elaborar a concepção de partido, que inicialmente é desenvolvida por Lenin, que vai dar aqui a ideia de um partido baseado no centralismo democrático e de estabelecer uma democracia radical e direta, que vem da tradição francesa, e que aí eu sublinho para vocês, a base dessa ideia está lá com a elaboração básica inicial, primária, de Jean-Jacques Rousseau, adotada pelos jacobinos, pelos neo-jacobinos, que vai marcar a história da Revolução e da Contra-Revolução na França. E de entender que é impossível passar de uma sociedade burguesa, de exploração, para uma sociedade sem classes, que era necessário ali ter um período de transição para construir essa nova sociedade. Essa nova sociedade que teria por objetivo a extinção das classes e do Estado, estabelecer uma sociedade baseada na comuna, no comum, ou seja, uma sociedade comunista sem classes, sem dominação e sem exploração. Então, do ponto de vista imediato e no limite da ordem aristocrática burguesa, é possível aqui e lá detectar alguns resultados imediatos e bem visíveis. Um diz respeito à própria França e outro à consolidação da Alemanha unificada. A Guerra Franco-Prussiana que permite a consolidação dos estados prussianos na Alemanha unificada. E o que o Bismarck percebeu lá, assistindo esse espetáculo da Guerra Civil? Enquanto a França derrotada se dedicava a uma brutal repressão aos comuneiros, aos comunards, Bismarck retirava à sua maneira as consequências políticas e sociais da primeira experiência do poder operário. Qual foi essa consequência? Foi justamente estabelecer a legislação social. O problema social, o problema do trabalho, da miséria, do desemprego, passa a ser uma atribuição do Estado. É ali com Bismarck que se inicia os elementos primários daquilo que vai dar origem ao estado de bem-estar social, que é implementado principalmente na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero que a minha prolixidade de divagações tenha sido suportável e contribuíram para um melhor entendimento sobre o processo histórico. Então, muito obrigado pela boa vontade, pela atenção, e eu me coloco aqui à disposição de vocês para hoje e para o futuro, né? Entendendo que o passado, que foi quando vocês me convidaram, agora que estamos realizando, pode abrir portas para o futuro. Estou à disposição. Quando a gente vai lecionar a história contemporânea, a gente fica meio que oscilando aí nesses vazios que acabaram se construindo em torno desse século XIX. Né? Existe muita historiografia, principalmente estrangeira, mas a nível nacional se carece tanto dessa síntese mais completa que acompanha o processo político, que traz as ideologias que estão imbricadas ali naqueles enfrentamentos. Então, eu acho que é muito importante a gente já poder considerar essa possibilidade de olhar para a obra do Comuna como uma obra síntese, para que a gente possa também fazer as inserções didáticas a partir dela. E aí, gente, agora a gente fica aberto para comentários, dúvidas, intervenções. E aí, você que é sociólogo, mas a gente entende que você é um profundo historiador, no sentido lato,
Você é um intelectual orgânico do ponto de vista gramsciano, porque é um militante, desde a sua fala inicial, mostrando a importância da história para nós, e para que nós possamos refletir nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, como você realçou durante vários momentos. Nós vivemos tempos de barbárie na contemporaneidade, e eu acredito que mais do que nunca é necessário resgatar Adorno e a Escola de Frankfurt, que é preciso educar, sim, contra a barbárie, né? Porque a realidade que nos circunda está caracterizada no mundo contemporâneo, várias dessas características. Mas eu gostaria de colocar uma situação para você da seguinte forma. Na sua fala, você colocou que Marx, na Guerra Civil na França, entende a Comuna de Paris enquanto a primeira revolução pela qual a classe operária, né, foi abertamente reconhecida, ou seja, enquanto protagonista, né, que conduziu esse processo. Depois você citou que o Hobsbawm considera a Comuna como a que inaugurou a era das revoluções socialistas, né? Em seguida, você trabalhou muito bem essa questão, e o Arthur ainda comentou há pouco, exatamente desse esquecimento, né, pela história oficial da Comuna de Paris, né? E você coloca essa situação que a Comuna de Paris poderia ser tudo isso, tanto socialista, pelas medidas tomadas, né, de certa forma igualitárias, mas também como uma república radical a partir da questão do jacobinismo. Eu gostaria de perguntar para você a seguinte questão. Se você considera a Comuna de Paris como essa primeira experiência de governo proletário e socialista da história, e aí como é que fica a questão da Revolução de Outubro de 1917? Como é que fica no campo historiográfico essa questão? Né? Para os trotskistas, por exemplo, eles obviamente que esquecerão essa experiência soviética. Na sua opinião, entre a Comuna como a primeira experiência concretamente pelas medidas tomadas ou a Revolução de Outubro de 17? Professor Altair, muito obrigado pela sua colocação, que você me colocou a granada na mão. O que me chama a atenção nesse processo como um todo, vamos dizer assim, para entender o hoje, que eu creio que deveria se destacar, é que na história da nossa espécie, os setores explorados e oprimidos resistiram e resistem. E conforme o momento histórico, as condições existentes, vai se encontrando formas de resistência e de luta, que sai das lutas individuais para as lutas coletivas, mais gerais, que seja a nível econômico, que seja a nível político, que seja a nível das ideias. Porém, após essa experiência da Comuna de Paris e de Marx, Engels teve um papel fenomenal, um papel estrondoso em procurar sistematizar a obra deixada por Marx. E, claro, para fazer isso, ele teria que ter instrumentos de torná-la viável e popularizá-la. Até aquele momento da Comuna de Paris, não havia partidos organizados conforme vai existir a partir daí, e principalmente a partir do século XX. A forma de organização partidária para desempenhar aquelas funções que foi levantado criticamente a Comuna, que não houve, porque não havia possibilidade de ocorrer isso, né? Ele tem que ter um sistema que vai da base ao topo, ou seja, ele é um sistema que vai concentrando em diversos níveis relações de poder. Porém, esse tipo de organização partidária, ela é a negação dos princípios básicos teóricos da história das lutas da espécie. Aí o que se cria? A ideia do partido proletário orientado pelo centralismo democrático. Em determinados momentos é mais centralista, mais democrático. É uma gangorra que a gente deve analisar. No caso específico da Revolução Russa, claro que é um outro tema de debate, porque há muita polêmica, mesmo tendo a Comuna de Paris como um exemplo mais imediato e um exemplo sistematizado teoricamente,
A Revolução Russa ela ocorre num contexto de guerra mundial, de cerco, de destruição, e que a tentativa de superar debilidades que foram detectadas na Comuna, e já a existência do partido político, diria, um partido de novo tipo baseado no centralismo democrático, naquele momento o que ocorreu? Mais centralismo e menos democracia. E aí, se nós formos pegar cronologicamente a Revolução Russa, nós vamos ver que ela surge com grande poderio. Não foi através do Partido Operário Social Democrata Russo, ali, que tinha a liderança de Lenin. O elemento motor dela foram os soviets. O que eram os soviets? Os soviets eram organizações a exemplo das organizações existentes na Comuna de Paris. Claro que com suas particularidades. Segundo a experiência que a gente constata, né, quer dizer, ali, aquele exercício de poder com diversas tendências e correntes poderia levar o quê? O esfacelamento daquele processo. E aí que a disputa e o papel que o Lenin desempenha nisso de conseguir ali uma certa centralização do poder. E uma centralização do poder, segundo a gente pode observar e ler nas obras do Lenin, não pela vontade dele. Ali também, essa centralização do poder foi para responder necessidades concretas colocadas, porque era aquela situação da possibilidade de esfacelamento do poder dos sovietes, da guerra civil e do cerco internacional. Então, ali também, claro que avança, mas comete erros. Então, hoje, por exemplo, se coloca para nós como desenvolver mecanismos de organização, que a gente chamaria de organização populares nos seus diversos níveis, a organização do proletariado, mantendo e reproduzindo elementos democráticos. Esse é um grande desafio, porque nessa tradição que vem do pré-comuna e da comuna, aí fala, não, a esquerda precisa se unificar. Mas para unificar precisa primeiro entender o papel de cada um individualmente e o papel de cada um enquanto componente de um grupo social mais amplo. As divergências, elas são salutares, devem ser feitas e realizadas democraticamente. Para quê? Para que a gente possa unificar forças. Então, há críticas à comuna, já apresentei algumas, né? Teria muito mais se a gente tivesse tempo aqui para aprofundar. Há críticas à Revolução Russa, muitas e muitas críticas. A Revolução Chinesa, muitas críticas. A Revolução Cubana, muitas e muitas críticas. Eu creio, na minha opinião, mesmo cada um de nós tendo uma opção política, ideológica, partidária, temos que ter a boa vontade, a atitude democrática, e aí não é só uma profissão de fé, nós temos que fazer isso praticamente, de aceitar o tal do debate, das divergências. E até agora, mais críticas que se faça, me parece que a ideia do centralismo democrático ela é fundamental. E aqui, só relembrando um partido que não está nessa tradição do centralismo democrático, que é o PT. O PT que se organizou a partir de quê? A partir da organização social, política, religiosa existente. E como havia várias tendências e correntes, isso causava problema, porque a Diretório Nacional, a Direção Nacional tomava uma decisão e uma tendência ou outra se negava a cumprir aquela decisão e a implementar os seus interesses, seus particularismos. Inclusive, houve um enquadramento dentro do PT. E resolveu... Aí se faz crítica porque saiu não sei o quê, expulsou não sei mais o quê. É esse processo que a gente ainda vai ter, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar isso por um longo tempo. E como o embate e a disputa no campo institucional, ela assume um vulto gigantesco, você vê que no momento hoje nós vemos, isso infelizmente, né, ocorre, quer dizer, qual é o elemento central daqueles que estão identificados com a vida, com a sociedade mais justa, mais igualitária e tal? É o que? É a vacina, generalização da vacina em grande escala. Essa vacina tem que ser generalizada e são as trapalhadas que está sendo investigada lá pela CPI, que eu acho que está muito interessante o resultado daquilo. O resultado eu não sei como é que vai chegar, não sei, mas as revelações são muito interessantes. Nós temos um governo de genocidas, de mensageiros da morte. Então, o centro é isso, é vacinação em grande escala e rápida. Garantir o direito à vida. A vida não só
do Itaú, que teve lucros estratosféricos, da Vale do Rio Doce, que teve lucros estratosféricos, do agronegócio que está vibrando porque o dólar subiu, baixou e vai exportar mais. É preciso o quê? Garantir o direito à vida à grande maioria da população, que são os setores miseráveis, os setores pobres, os desempregados, os setores explorados. E o Estado tem que desempenhar esse papel. Por isso ele existe, senão não teria condição de existir. Então, esses elementos são fundamentais. E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil? É um recrudescimento das práticas genocidas e das tentativas de enfrentamento. Você veja aí as últimas declarações do genocida Mor, com relação à China e etc., etc., ameaçando a todo momento de golpe, né? Mas se está ameaçando de golpe, por que não dá? Se tem tanta força assim, por que não dá o golpe? Porque é um papo furado, blasfêmia, está blasfemando. E, infelizmente, leva nesse discurso, por interesses materiais, econômicos, várias correntes religiosas, principalmente da chamada direita do cristianismo. Eu não vou entrar em detalhe, que vocês identificam aí com clareza quem são esses. Porém, o que a gente já observa é que esse bloco no poder que se construiu nas eleições de 2018, principalmente no segundo turno, e 2019, 2020, ele está fazendo água. Porque qual é o empresário? Só se for muito maluco, muito suicida, contribuir para o darwinismo social, porque o empresariado, a burguesia, para ela existir e intensificar como ação de capital, ela não pode ficar restrita ao setor do agronegócio, ao setor da produção de minerais ou ao setor financeiro. Ela tem que se voltar para a produção. Então, ela não pode destruir a força produtiva. E, ao destruir a força produtiva, ela está destruindo os consumidores. Então, tem uma questão central hoje nesse governo, que, na minha opinião, é dado por isso, pelas suas atitudes e por essa contradição. Tem alguns darwinistas sociais que entendem que a população aumentou muito e que, finalmente, a pandemia vai desafogar a sobrecarga de habitação existente no planeta Terra. Então, isso é uma luta econômica, social, política e de ideias que está em curso. Quer dizer, está aí os terraplanistas, você imagina, hoje, século XXI, 2021, elementos que dizem que lê. Não sei o que lê, o que se entende, né? Porque dizer que a Terra é plana, né? Chegamos a esse absurdo. Mas essa é a dinâmica da história e da vida, né? Gente, esse é o momento mais para a gente participar mesmo. O professor Valério está aqui comentando que também das manipulações contábeis, né, denominadas contabilidade criativa, e comentou, cão que ladra não morde. Eu tinha uma inquietação, né, só para jogar lenha na fogueira aqui, que é o seguinte: existe muita concepção, principalmente quando se reivindica a própria noção de um partido cúpula e tudo mais, né, de que essa vanguarda ou, né, os ideólogos deveriam ser os responsáveis por articular a revolução. E eu achei muito interessante na sua fala, Silvio, no momento em que você fala sobre a posição do próprio Marx sobre a comuna e como ela muda, né? Ou seja, logo antes ele falou, olha, isso vai ser um suicídio, depois ressignificar esse processo. Né? E até interessante pensar como que essa crítica vai se dar no resto do século XIX, né? Pensando aqui no nosso encontro, eu fui ler o Kropotkin, né? O Kropotkin escreve lá em 1895 e faz algumas das críticas que você colocou aí também, né? Essa questão não vai tocar na questão da propriedade, né? Esse toque ele é muito limitado, então fica um pouco essa coisa, né? Até que ponto ela é espontânea, né? E qual seria o papel desses sujeitos articulados? Eu vou procurar a pergunta da Eunice aqui, enquanto eu te deixo com essa outra bomba, Silvio. Olha, é o que eu estava dizendo para vocês, e fiz questão de insistir com vocês na visão da história do processo. O passado não é o passado. O passado se manifesta de formas diferenciadas aqui no nosso debate. E, ao fazer esse debate, nós já estamos construindo a perspectiva do futuro. Mas espero de que a gente possa, a partir das reflexões sobre a nossa conversa aqui, ir avançando, elaborando e reelaborando as nossas concepções. E aí eu diria, Marx e Engels, que são dois gigantes do pensamento da humanidade, viveram em momento em condições determinadas. Inclusive, Engels, em uma obra, ele
chega a dizer, a fazer uma autocrítica, que eles tinham a expectativa que daquelas levas revolucionárias em 1848, o Hobsbawm chama de Era dos Povos, poderia estar ali o germe das revoluções sociais, e claro que sociais, para responder às questões imediatas, não tem um caminho muito longo aqui ao socialismo. Ele tinha essa expectativa, porque foi manifestações, insurreições de grande proporção, como nunca tinha ocorrido na Europa. 1848. 1871 foi a primeira vez, e aí, como eu disse para vocês, está na Guerra Civil na França. Marx faz uma análise do contexto europeu, daquela luta da Guerra Franco-Prussiana, e do perigo que era uma insurreição popular em Paris, sem essa preparação, sem essa sublevação de várias outras regiões importantes da França. E ele conclui, quer dizer, e foi real, essa insurreição, ela pode levar, sendo derrotada, e tudo indica que dificilmente ela será vitoriosa, que sejam massacrados o que de melhor o proletariado, a classe operária, os lutadores, independente da tendência, tinha produzido nesse processo de revolução e contra-revolução da França. E aí ele entende dessa forma. Porém, como não tem o controle, aquilo que eu já tinha dito anteriormente, quer dizer, nós não temos o controle da vida da história, nem da nossa vida pessoal. Às vezes a gente não tem controle, a gente controla o que é possível, né? E é pouca coisa, o que não é possível corre solto, até a gente conseguir botar a mão, né? Se botar, né? Em uma parte ou outra, né? Você imagina do processo histórico. Como é que se preveria, primeiro, uma reação digna do proletariado de fazer subvenções e comprar canhões para defender Paris, o que o governo reacionário era contra, que Napoleão não tinha feito, o Defesa Nacional não tinha feito, e que o Thiers queria era desarmar. Então, quer dizer, eles compram, subvencionam, pagam com as suas parcas e difíceis condições de existência, compram e instalam o quê? No morro, Montmartre. O que é que o governo reacionário manda? Manda eles ao exército ir lá e retirar esses canhões para desarmar Paris conforme as exigências dos prussianos. Esse era o plano. Porém, quando as tropas do exército regular sobem ao morro e começam a tentar retirar os canhões, as mulheres despertam e assumem a frente e com seus corpos se coloca na frente dos seus filhos, muitos com criança no colo, se coloca à frente e não permite retirada. E aí tem um exemplo interessante disso. Alguém pode considerar uma heresia, mas eu vou fazer essa provocação. E diz, não, as Forças Armadas são formadas na disciplina, na hierarquia. Porém, em vários momentos históricos, essa disciplina, essa hierarquia não funcionou. Pegando esse da Comuna de Paris. O que as tropas da reação fizeram frente à resistência das mulheres, e depois chegaram também os homens, os impediram? Eles cederam, eles confraternizaram com a população. Os comandantes, dois daqueles que eram comandantes que insistiram em manter isso, chegaram a ameaçar com morte aqueles que não disparassem sobre a população, eles se negam e faz justiça com os dois capitães que dirigiam aquele processo. E naquele contexto, teve uma sacação das tropas da reação que as tropas de Paris não conseguiriam reprimir a Comuna. Teve o quê? Que trazer exércitos que estavam presos, libertos pelos prussianos do interior, fazer lavagem cerebral, não deixar eles ter contato com ninguém para poder massacrar os comunardes, para massacrar a população de Paris. Aí eu pergunto para vocês, esse mensageiro da morte aí, não, dá o golpe, está chegando o momento. Se tem tanta força, por que não faz isso? Porque uma coisa eu tenho certeza, a repressão pode inicialmente ser dura, mas ela pode não se manter. Por que o recrutazinho, o cabo, ou o sargento que está lá batendo o pau, chegar a enfrentar o irmão dele, enfrentar a mãe, enfrentar a namorada, como é que ele vai fazer? Por mais concentrado que esse poder tenha, nenhum poder é eterno e infindável. Vejamos aqui, só para não deixar passar o exemplo da Bolívia. Foi um golpe de articulação civil
de mensageiros da morte, apoiado pelo governo brasileiro, que fez todas aquelas ações lá, e conseguiram o quê? Neutralizar e ter o apoio das Forças Armadas. Mas conseguiu manter o poder? Um ano depois, perderam o poder. Na Venezuela, com Chávez, Chávez reestruturou a organização militar das Forças Armadas. E, por outro lado, criou associações populares de bairro, de local de trabalho, né, de moradia, que está armada. Então, quer dizer, uma intervenção ali na Venezuela, de forças externas, dificilmente conseguirá ser vitoriosa, porque teria que dizimar a população, como o Brasil fez com o Paraguai, na Guerra do Paraguai. Um grande genocídio que nós, infelizmente, temos que carregar isso nas costas. Dizimamos mulheres, velhos, crianças na Guerra do Paraguai. E as consequências estão hoje, né? Quer dizer, do ponto de vista do Paraguai, do reerguimento. Então, esses são elementos que a gente tem que estar atento, porque se a realidade é multilateral, multifacética, e o desenvolvimento é contraditório, e o poder não é eterno, a gente tem a perspectiva do futuro, claro. O futuro nos pertence. Pode demorar um tempo e ter paciência, dedicação, porque se a gente não constrói uma sociedade mais digna, mais fraterna e mais igualitária, a gente vai viver como e onde? Vocês mesmo, por exemplo, professores, alunos que trabalham, o que é que vai ser o amanhã de vocês? Nesse contexto que está colocado aí. O desemprego é crescente. O agronegócio, que é a região de vocês aí, está dizimando e liquidando emprego em grande escala. Eu tive aí 2 anos atrás, fiz um passeio por aí andando, me assustou, porque eu tive aí uns 20 anos atrás com um colega meu. Fiquei assustado. Esse avassalador predomínio do agronegócio, do grande comércio, né, que são os maiores beneficiários disso aí. Eu chamo de Projeto Brasil Fazendão Cassino. E tem outro elemento. Tem outro elemento que eu queria chamar a atenção, que às vezes o pessoal não coloca, que é a questão do meio ambiente. Diria assim, nós de esquerda deixamos ficar muito tarde encarar essa questão. Estão retirando as nossas riquezas minerais, deixando o país esburacado, com todas as consequências aí de Brumado, Mariana, essas coisas todas, estão poluindo, estão consumindo o nosso solo, a riqueza dos nossos solos, e poluindo as nossas águas. Então, nós temos o quê? Que somos consumidores aqui, na ponta final, pagar o custo econômico, financeiro, que eles controlam o mercado, controlam os preços, temos que pagar, nós e nossos descendentes, as futuras gerações, o custo da destruição deste país, que é um negócio extremamente sério, extremamente sério. Realmente precisa ser dito, né? Parece que vai nesse fluxo aí de expectativas e desencantos com a pandemia, a gente vai esquecendo. A sua fala, Silvio, realmente é uma fala que eu não diria que ela é somente de historiador, porque ela tem também um pé na sociologia, um pé na filosofia, um pé na ciência política, né? Mas eu penso que os nossos alunos, sobretudo, vão ganhar muito, e especialmente nessa postura sua de intelectual militante, como o Altamir também realçou, né? Essa concepção de grande. Isso é muito rico, porque esse debate está realmente sem espaço. Cada vez mais, essas concepções fundamentalistas da extrema-direita têm apagado essas vozes. Então, nesse sentido, é revigorante te ouvir, né? Foi revigorante te ouvir. Muito bacana mesmo, muito obrigado. Obrigado também pela galera que esteve presente. Arthur, a você também, muito obrigado, gente. Não se esqueçam de visitar lá no Catarse, o Arthur já colocou aí várias vezes no chat, para vocês terem acesso ao livro do Silvio. Então, muito obrigado mesmo, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Silvio, valeu. Muito obrigado a vocês, porque abordamos aqui uma série de questões que, infelizmente, o tempo nos limita, né? Quer dizer, fica uma série de questões abertas, mas espero ter contribuído aí
um pouco para o aprofundamento e a continuidade desses debates. E se a gente se coloca numa perspectiva de que nós somos parte atuante enquanto indivíduo, enquanto ser social, enquanto componente dessa sociedade, responsáveis pelo construtor, agentes e construtores dessa sociedade mais digna, mais fraterna, mais igualitária, nós não podemos perder nenhum espaço de oportunidade que tivermos. Mesmo nesses embates ferozes, agressivos que nós estamos enfrentando, e sem dúvida vamos enfrentar mais ataques, e mais violentos. Os ataques armados estão começando a se manifestar, conforme, por exemplo, no Jacarezinho ontem. Então, não nos surpreendemos sobre o que vem por aí, e, claro, se temos esse compromisso, nas condições existenciais de cada um, temos que procurar nos organizar, nos preparar, porque nós sabemos que o futuro pertence à construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e igualitária. E nós somos esses agentes, né? Nós somos esses construtores. E muito obrigado a vocês e estou à disposição de vocês para o que for possível e necessário. Obrigado, Silvio. Acho que o Bosquinho resumiu aqui. O professor Silvio nos trouxe esperança para continuar a luta. Valeuzão. Como diz por aqui, não podemos entregar a rapadura. Exatamente, Silvio. É isso aí. A luta continua, companheiro. A luta continua. Vamos lá. A vitória não pertence. Boa tarde, então, a todos, gente, e a todas. Boa tarde. Presença. Valeu. Beleza.